Nada me afeta, uma afirmação potente, quase impossível, até que você compreenda seu real significado. Na superfície, parece somente vigor, mas em sua essência, esconde um segredo que poucos conhecem. O poder de verdade não reside em controlar o mundo, mas em comandar a própria mente. Constantemente somos testados, provocados, desvalorizados e no meio do tumulto, a maioria reage por instinto, receio, desespero. Porém, há um outro caminho, um caminho discreto, sólido, oculto, que apenas os notáveis conseguem trilhar. Neste vídeo, você vai descobrir o que Napoleão Hill chamava de domínio sobre si mesmo, a rara capacidade de permanecer firme quando tudo parece ruir. Vamos desvendar o que distingue aqueles que prosperam mesmo na dificuldade daqueles que desistem na primeira adversidade. Porque enquanto o mundo clama por respostas imediatas, quem age com serenidade controla o jogo. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é uma motivação superficial, é uma estratégia de vida. E a parte mais importante ainda está por vir. Tudo começa aqui, na mente. Antes de qualquer conquista, existe um campo de batalha invisível, onde as maiores vitórias ou derrotas acontecem. Não importa o quão grande seja o desafio externo, se você não governa o que se passa em seu interior, qualquer pequena tempestade pode parecer um furacão. Mas quando você assume o controle sobre seus próprios pensamentos, algo se altera. Você deixa de ser uma vítima dos acontecimentos e se torna o criador de sua reação. É nesse domínio que surge o poder pessoal. Pense nos nomes mais importantes da história. Nenhum deles foi poupado da dor, da indecisão ou da solidão. Mas todos tinham algo em comum, uma mente treinada, inabalável, que não se dobra diante das adversidades. Eles sabiam que, enquanto o mundo lá fora é incerto, o verdadeiro poder está em manter a tranquilidade aqui dentro. Isso é mais que inspiração, é estratégia emocional. Não se trata de fingir que nada te afeta, mas de aprender a não ceder ao que tenta roubar sua paz. Um exemplo simples: você pode acordar em um dia nublado e sombrio. A maioria começa reclamando, mas alguém com disciplina mental observa, respira fundo e decide: o clima não determina meu dia. Essa decisão repetida diariamente cria um tipo de poder que ninguém pode tirar. Uma força discreta que se inicia com a escolha de comandar um único território, sua própria mente. Comente abaixo a frase: eu escolho dominar minha mente antes de dominar o mundo. Se este trecho o tocou, curta o vídeo e diga o que mais o impressionou até agora. A vida não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente chega, às vezes como uma brisa suave, outras vezes como um furacão. E quando isso acontece, a maioria reage de forma automática. Grita, se desespera, culpa o mundo. Mas os verdadeiramente fortes agem de maneira oposta. Eles param, respiram, observam. Não é porque não sentem, mas porque sabem que agir por impulso é uma cilada. Cada reação inconsciente é como entregar sua paz ao caos. Quantas vezes alguém o provocou e você respondeu no calor da emoção e depois se arrependeu? Quantas escolhas foram feitas pela ansiedade do momento? O mundo testa o seu controle emocional a todo instante, mas também lhe oferece uma opção: continuar sendo controlado por impulsos ou começar a responder com intenção. Essa diferença entre reagir e escolher é o que separa o fracasso da construção. Pense em um lutador experiente. Ele não se desestabiliza no primeiro golpe. Ele sabe que a pressão exige tática, não desespero. A vida é semelhante. Ela irá provocá-lo, sim, lhe dará motivos para explodir. Mas quando você decide manter a firmeza, mesmo com o ânimo alterado, você acessa um tipo de poder que confunde os fracos e impressiona os sábios. Porque o autocontrole não é frieza, é maturidade emocional em ação. Sonhar é fácil, ter ideias grandiosas, planos audaciosos, listas intermináveis de metas. Tudo isso qualquer um pode fazer. Mas entre a ideia e a concretização, há uma ponte que poucos atravessam: a autodisciplina. Ela é silenciosa, às vezes exaustiva, mas é o que converte o desejo em resultado. Sem ela, você pode até começar com entusiasmo, mas irá parar na primeira curva do caminho. A autodisciplina não depende de motivação. Ela aparece quando ninguém está vendo. É o que o faz acordar cedo, mesmo cansado, estudar, mesmo sem provas, treinar, mesmo sem vontade. Ela o ensina a honrar compromissos invisíveis, aqueles que você fez consigo mesmo em silêncio. E é nesse silêncio que nascem os impérios que todos admiram, mas poucos sabem o preço que foi pago para construí-los. Veja o exemplo de alguém que quer escrever um livro. A ideia pode ser brilhante, mas se ele não se sentar todos os dias para escrever, mesmo que sejam apenas 2 páginas, esse livro nunca irá existir.
A consistência transforma o talento em legado, e é a autodisciplina que sustenta essa consistência. Quando a motivação se esvai, ela é o treinamento da mente contra o impulso da desistência. E quem a domina converte qualquer rotina comum em uma construção de grandeza. Em um mundo onde todos falam demais, quem aprende a se calar se torna perigoso. O silêncio, quando bem utilizado, não é ausência, é uma presença fortalecida. É o ambiente onde você observa sem ser notado, onde você pondera antes de agir, onde você constrói sem ter que divulgar. Os verdadeiros líderes não se justificam a cada passo. Eles permitem que o tempo, os resultados e a postura inabalável façam o barulho por eles. Enquanto os impulsivos se esgotam discutindo, provando, debatendo, os fortes economizam energia. Eles compreendem que nem toda provocação merece uma resposta, que o barulho externo não deve perturbar a clareza interior. O silêncio é como uma proteção, defende, reflete, sustenta. É nesse espaço de tranquilidade que surgem as melhores escolhas, as ideias mais precisas, as ações mais certeiras. Imagine alguém sendo atacado injustamente. O impulso seria retrucar, gritar, se defender. Mas aquele que conhece o valor do silêncio apenas observa e continua, porque sabe que gastar palavras com quem não quer compreender é como plantar em solo infértil. O silêncio consciente é uma tática de combate, não para vencer o outro, mas para manter o próprio domínio mental. E nesse domínio, o poder verdadeiro próspera. A força de verdade não se exibe. Ela ocorre nos bastidores, nas madrugadas em silêncio, nos dias em que você se arrasta para cumprir uma promessa que ninguém sabe que existe. Essa é a resiliência oculta, o compromisso com seu próprio desenvolvimento, mesmo quando o mundo não está o aplaudindo. O que você faz quando ninguém está observando define quem você realmente é. E é isso que cria resultados que não podem ser ignorados. Não é no palco que os fortes nascem, é nos treinos solitários, nas decisões difíceis, no abandono de prazeres momentâneos em nome de um propósito maior. Quando todos relaxam, o resiliente ajusta o percurso. Enquanto a maioria aguarda ter energia para agir, ele age mesmo exausto. E isso não é rigidez, é clareza. É saber que a constância sem testemunhas cria raízes profundas. E raízes profundas sustentam árvores que enfrentam qualquer tempestade. Lembre-se, a maioria verá seus resultados e pensará que foi sorte, acaso, coincidência. Mas você saberá a verdade. Você saberá que cada passo firme nasceu da escolha discreta de continuar quando tudo dizia, pare. Essa resiliência silenciosa não precisa ser justificada. Ela se manifesta quando os resultados surgem e ninguém entende de onde veio tanto vigor, porque aquilo que você faz no escuro é o que reluz quando chega a sua hora. Viver à mercê das próprias emoções é como andar com algemas invisíveis. Raiva, carência, ansiedade. Se você não aprende a controlar esses impulsos emocionais, acaba entregando o comando de sua vida a tudo que acontece fora de você. Mas quando você desenvolve o controle emocional, descobre um tipo de liberdade que não depende das circunstâncias. É como libertar-se de uma prisão sem perceber que estava preso. Veja quantas decisões ruins surgem de um momento emocional mal administrado. Uma palavra dita na hora errada, uma escolha precipitada, uma reação exagerada. São pequenas explosões que têm efeitos profundos. Mas o controle emocional não significa reprimir, significa escolher com maturidade como responder. Significa reconhecer a emoção, respirar com clareza e então decidir o que fazer com ela. Isso é domínio. Isso é força mental em ação. Imagine alguém que ouve uma crítica injusta. A maioria reage com raiva ou se fecha em ressentimento. Mas o que já se treinou internamente apenas observa. Ele entende que reagir é dar poder ao outro, enquanto escolher o silêncio é manter a própria integridade. O controle emocional não é ausência de dor, é uma decisão firme diante dela. E quando essa decisão se torna um hábito, a liberdade deixa de ser um desejo e passa a ser uma realidade vivida. A busca por entendimento pode ser uma armadilha sutil. Quando você vive tentando se justificar, explicar cada escolha, agradar a todos, acaba se distanciando de si mesmo. Nem todos irão compreender seu percurso, suas lutas, sua dor silenciosa. E a verdade é que você não foi feito para se encaixar na expectativa dos outros. Você foi feito para honrar seu propósito, mesmo que ninguém o entenda no começo. O respeito nasce da firmeza, não da explicação. As pessoas respeitam quem age com convicção e clareza, mesmo quando discordam. O mundo é barulhento demais para escutar suas justificativas o tempo todo, mas ele sempre presta atenção em sua postura silenciosa. Quando você para de buscar aprovação e começa a viver com autenticidade,
algo muda. Sua energia se concentra no que é importante e o que é ruído simplesmente desaparece. Pense em uma árvore forte. Ela não se inclina ao vento para provar que é flexível. Ela permanece firme, mesmo quando incompreendida. Assim também é o ser humano que atinge a maturidade emocional. Ele escolhe a integridade em vez da aprovação. Nesse silêncio sólido, ele transmite uma mensagem clara: eu não preciso ser aceito para seguir meu caminho. Esse é o tipo de presença que inspira respeito, sem precisar de palavras. Nem toda crítica vem de alguém que quer vê-lo crescer. Muitas vezes ela vem disfarçada de conselho, mas carregada de inveja, desilusão ou medo. A verdade é que sua força interior incomoda quem ainda não teve coragem de encarar os próprios limites. E quando essas pessoas não sabem lidar com o que você representa, atacam o que você faz, não porque está errado, mas porque isso revela o que elas mesmas não conseguiram realizar. Napoleão Hill dizia que críticas injustas, em muitos casos, são admiração velada e isso muda tudo. Em vez de reagir, você pode observar. Em vez de se ofender, você pode entender. O problema não é você, é o que você provoca. Pessoas que ainda vivem no automático se sentem ameaçadas por quem trilha um caminho com propósito. Então tentam diminuí-lo para que você volte ao normal. Mas você não foi feito para ser comum. Quando você aprende a identificar esse tipo de julgamento, conquista uma liberdade poderosa, a de não se defender o tempo todo. Você percebe que responder nem sempre é necessário, porque o respeito de verdade nasce de quem segue firme, mesmo sob críticas. No final, o tempo revela quem estava realmente construindo algo duradouro e quem só sabia apontar o dedo no escuro. E é nesse contraste que você se fortalece ainda mais, em silêncio. A dor não vem para destruir, vem para modelar. Ela é como o calor que transforma o metal em uma espada afiada. Muitos a evitam, tentam anestesiá-la com distrações ou negação. Mas quem busca força interior genuína aprende a encarar a dor como uma aliada silenciosa. Porque é ali no desconforto que você conhece partes de si mesmo que jamais apareceriam na tranquilidade. Quando tudo parece desmoronar, a maioria retrocede, desiste, se fecha. Mas os que compreendem o valor da dor avançam, não por não sofrerem, mas porque sabem que há algo além do sofrimento, a transformação interior. Eles não questionam por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que isso quer me ensinar. E é com esse tipo de pergunta que se abre espaço para crescer, mesmo quando tudo aperta. Imagine uma semente sendo comprimida pela terra escura. Aos olhos de quem vê de fora, parece sufocante, mas é exatamente ali que ela se rompe, se desenvolve e se fortalece. Com a dor é a mesma coisa. Ela abre espaço em seu interior para que algo novo surja. E se você tiver a ousadia de não fugir, de sentir e atravessar, você descobrirá que a dor não era o fim, era o início de sua nova versão. Todos começam empolgados, cheios de planos, metas, listas e inspiração. Mas com o tempo, os obstáculos aparecem e a jornada se torna mais árdua do que parecia. É aí que a maioria para. Mas os grandes, esses continuam mesmo exaustos, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem garantias. Eles sabem que o que realmente distingue quem chega lá é uma única palavra: persistência. Persistência não é sorte. É a coragem discreta de continuar, mesmo quando tudo clama para parar. É fazer o que precisa ser feito no escuro, sem público, sem aplausos. É compreender que o sucesso não vem da intensidade passageira, mas da constância nas pequenas ações diárias. Um passo por dia, uma escolha certa por vez, uma batalha vencida em silêncio. Isso constrói os impérios que o mundo depois admira. Pense em quem desiste após a primeira ou segunda tentativa. Agora, pense em quem tenta pela 10ª, pela 20ª vez, mesmo sem ver resultado. Essa pessoa não é comum, ela está construindo uma força interior inquebrável. Quando o momento certo chega, porque ele sempre chega, tudo aquilo que parecia invisível floresce com poder. A persistência não é apenas uma virtude. Ela é o caminho que transforma o destino. Há uma força que silencia dúvidas, desfaz distrações e consome medos, é o propósito definido. Quando uma pessoa descobre o porquê de estar aqui, tudo muda. As escolhas ficam mais claras, os passos firmes e o caminho mais direto. Napoleão Hill ensinava que nada é mais poderoso do que uma mente decidida, guiada por um único foco, porque isso transforma o indivíduo comum em alguém imparável. Ter propósito não é ter um desejo vago, é ter uma direção nítida que resiste à atração do imediatismo. Enquanto muitos vivem pulando de meta em meta, alimentando impulsos passageiros, quem tem propósito vive com clareza estratégica. Ele não se move pelo que é popular, mas pelo que é essencial,
E isso, inevitavelmente, o coloca em uma rota de evolução, mesmo quando os resultados ainda não se manifestaram. Veja o exemplo de alguém que decide influenciar vidas com o que faz. Mesmo enfrentando rejeição ou indiferença, essa pessoa segue firme. Por quê? Porque seu propósito não depende da aprovação externa, ele nasce de dentro. E quando esse fogo interno se acende, o mundo lá fora pode até tentar apagar, mas não consegue. Porque quem tem propósito não busca atenção, ele busca realização com sentido. No começo, mudar parece um sacrifício. Acordar cedo, recusar distrações, manter a disciplina quando tudo ao redor convida ao descanso parece custoso. Mas com o tempo, algo mágico acontece. Aquilo que era difícil se torna natural. O esforço se transforma em um estilo de vida e você percebe que não está mais tentando. Você simplesmente se tornou alguém diferente. É como treinar um músculo. No início dói, cansa, desafia. Mas quanto mais você repete, mais o corpo se adapta, mais a mente se fortalece. Com os hábitos é a mesma coisa. O que antes exigia força de vontade começa a fluir com leveza. Você não pensa mais em desistir, porque a desistência já não se encaixa com a pessoa em que você se transformou. A rotina disciplinada deixa de ser uma obrigação e se torna uma identidade. Veja alguém que antes lutava para manter o foco. Hoje, ele protege esse foco como algo sagrado. Por quê? Porque entendeu que consistência gera resultados, mais do que isso, forma um caráter invisível, aquele que ninguém vê, mas que sustenta tudo. A transformação real não acontece em um momento de inspiração, mas na repetição consciente de pequenas escolhas. Quando o sacrifício se torna um hábito, o impossível começa a parecer inevitável. Os verdadeiros fortes não exibem sua força. Eles não precisam provar nada a ninguém. Caminham em silêncio, com uma postura firme, enquanto os barulhentos buscam aplausos por cada passo. E é exatamente nesse silêncio que eles se destacam, não pelo alarde, mas pela coerência entre o que vivem e o que constroem. Enquanto o mundo busca aprovação, os fortes buscam direção. Ser forte não é ser duro com os outros, é ser firme com seus próprios compromissos. É acordar cedo, sem ninguém mandar. É fazer o correto mesmo sem plateia. É rejeitar atalhos, porque já compreendeu que cada passo no caminho certo é parte do legado que está construindo. Esse é o crescimento silencioso que assusta quem vive de aparências e inspira quem está despertando para a própria verdade. Imagine alguém que, mesmo ignorado, segue contribuindo, aprendendo, servindo ao seu propósito. Muitos vão chamá-lo de frio, distante, esquisito, mas com o tempo, esses mesmos vão se questionar como ele chegou tão longe. A resposta está no caminho que ele escolheu, silencioso, mas firme, invisível, mas incansável. Porque quem caminha com sinceridade não precisa ser notado, basta ser constante. A maioria para cedo demais. Alguns desistem no primeiro não, outros no primeiro erro. Mas aqueles que seguem mesmo no escuro, mesmo sem ver retorno, são os que um dia acordam com a realidade que sempre imaginaram. Porque os resultados não vêm para os mais talentosos ou os mais afortunados. Eles vêm para quem decide não parar. Persistir é continuar mesmo quando tudo parece dar errado. É agir enquanto o mundo duvida. É confiar que o que está sendo plantado em silêncio vai florescer, mesmo que ninguém veja as raízes crescendo. E quando essa colheita chega, porque ela sempre chega, os mesmos que ignoraram começam a perguntar como foi possível. E você sabe, foi por causa daquela escolha diária de não desistir. Pense em quem treina todos os dias sem aplausos, em quem estuda quando ninguém está cobrando, em quem trabalha com excelência, mesmo sendo invisível aos olhos dos outros. Essa pessoa está se preparando e, quando a oportunidade surgir, ela estará pronta, não por sorte, mas por consistência. Porque a vida se curva diante de quem insiste com propósito e fé inabalável. Em tempos de barulho, quem tem calma se destaca. Não aquela calma fingida, mas a calma construída, que vem do treinamento diário de não se abalar com qualquer obstáculo. Essa calma é mais do que uma postura, é uma proteção invisível que defende sua paz, sua clareza, sua direção. Todos correm. Você observa. Enquanto o mundo reage, você escolhe. E nesse silêncio, seu poder cresce. Quem domina a si mesmo, domina o ambiente. Não precisa se impor, porque a própria energia transmite firmeza. Não precisa levantar a voz, porque sua presença comunica um foco inabalável. Essa é a verdadeira força. Não está nos gritos, nem nas reações emocionais, mas no olhar de quem já enfrentou batalhas internas e decidiu não ceder mais ao caos. Isso inspira, isso impacta, mesmo em silêncio.
Você não precisa mais lutar por aprovação. O que o sustenta agora é algo que vem de dentro, algo que ninguém pode tirar, a consciência de que você não depende do mundo para estar em paz. E quando você atinge esse estado interno de estabilidade, o mundo percebe sem que você diga nada, porque a força real não se mostra, ela se reconhece, ela transforma, mais do que tudo, ela silencia o que antes o abalava. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Em um mundo acelerado, distraído e superficial, você escolheu ouvir. E mais que isso, sentir. E essa escolha, aparentemente simples, é o início de uma revolução interna. Porque quando você silencia o mundo lá fora e começa a ouvir sua própria verdade, algo desperta e nada mais o afeta como antes. O que você faz agora em silêncio é o que constrói seu futuro. Cada ato de disciplina, cada pensamento consciente, cada decisão que honra seu propósito, está criando raízes onde antes havia dúvida. Não pare. Não volte para o modo automático. Continue cultivando essa força que ninguém vê, mas que muda tudo. Seu legado está sendo escrito, mesmo que ainda pareça invisível. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa se lembrar de quem é. Comente abaixo a frase, minha força nasce no silêncio. Essa simples ação o conecta com todos os outros que, assim como você, estão despertando para a própria grandeza. No fim, o que o torna inabalável não é o que você mostra, é o que você sustenta em silêncio.